do versículo 1 até o versículo 3. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. 1 Reis, capítulo 21. Amém? Amém. E diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu depois disto o seguinte: Nabote, o jerelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. E disse Acabe a Nabote: Dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa, e dar-te-ei por ela outra melhor. Ou, se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém Nabote disse a Acabe: Guarda-me, ó Senhor, de que eu dê a herança dos meus pais. Aleluia. Vamos fazer um minutinho de oração, amém? Soberano Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai santo, estamos aqui, ó Deus, mais uma vez, Senhor, reunidos na Tua casa, para ouvir, Jesus, a Tua palavra, para ouvir, Jesus, o que vem, Senhor, de Ti para as nossas vidas. Senhor, que o Senhor possa falar conosco aquilo que nós precisamos, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir. Eis-me aqui, Jesus, esta noite, Senhor, me usa, ó Deus, como um instrumento nas Tuas mãos, usa, ó Deus, a minha boca, Senhor, neste momento, ó Deus, eu consagro a Ti, Jesus, a minha boca, a minha mente, o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, Senhor, para que o Senhor, meu Deus, venha falar com o Teu povo, da maneira que Tu queres. Peço a Ti, Jesus, não nos deixe sair da mesma maneira que nós entramos, mas que nós possamos sair, Jesus, renovados e cheios da Tua presença, ó Pai, no nome santo de Jesus, e desde já Te agradecemos, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém? Aqui, meus irmãos, a palavra vai nos dizer acerca de um rei, aleluia, chamado Acabe. Acabe ali, ele se casou com Jezabel, uma mulher que ela adorava outros deuses, que não tinha a mesma conduta ali do povo de Jerusalém. E ali, Acabe, ele se deixou ser influenciado por Jezabel e praticava aquilo que era mal perante os olhos do Senhor. E ali, meus irmãos, vai dizer que Acabe ali do seu reino, ele começava a observar uma vinha. E ali aquela vinha era de um homem chamado Nabote. Nabote, ele era servo do Senhor. Ele fazia aquilo que agradava ao Senhor. E a palavra vai nos dizer que certa vez Acabe foi perguntar a Nabote: Nabote, me vende a sua vinha, porque é perto do meu palácio. Se você quiser, eu te dou outra melhor, ou você pode me vender, ou além de eu te dar uma melhor, ainda te dou dinheiro em volta. E ali Nabote vai responder ao rei que ele não pode vender uma herança que foi dada pelos seus pais, porque segundo a lei judaica, a herança ela não podia ser vendida de jeito nenhum. E ali mesmo, segundo a lei, havia ali um valor para Nabote, porque aquilo foi dos seus pais. Ele sabia o preço que foi pago para que aquela vinha possa estar ali frutificando, bonita. Porque, meus irmãos, ali a palavra do Senhor vai nos dizer que o rei Acabe, ele queria aquela vinha, mas há muito tempo que aquela vinha estava ali. Então quer dizer o quê? Que há muito tempo o rei Acabe, ele vinha observando a vinha de Nabote. Ali um rei tão poderoso, um rei que possuía tantas riquezas, tinha ali um palácio com ouros, com as joias mais preciosas, mas queria ali a vinha de Nabote. Aleluia! E assim é na minha vida, na sua vida. Muitas das vezes as pessoas têm muitas coisas, bens materiais, mas é de olho na vida do irmão, é de olho no que o irmão tem. Muitas vezes a gente fica pensando: Senhor, mas é tanta inveja contra a nossa vida, o que nós temos? Eu não tenho nada, não tenho bens materiais. Mas, irmãos, o que nós temos é aquilo que o dinheiro não pode comprar, é aquilo que a traça não corrói, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Porque muitas das vezes
Porque muitos podem ter dinheiro, viver no luxo, mas quando a doença vem, se desespera. Aleluia, quando a tribulação vem, se desespera. Mas o crente que serve ao Senhor, ele sabe a quem ele serve, independente de estar ali embaixo ou em cima, ele tem a plena convicção e confiança de que o Senhor está com ele, porque não importa o que nós passamos, mas o crente é diferenciado, porque aquele que serve ao Senhor, a alegria do Senhor transborda sobre os nossos corações. Aleluia, e não é qualquer coisa que nos abate, porque nós temos a presença do Senhor. Então, meus irmãos, ali Nabote de imediato vai negar o rei. E ali, meus irmãos, era uma afronta você negar algo para o rei. Mas o servo do Senhor, que tem a valentia do Senhor ali, ele nega, ele fala não aos pratos de Satanás. E assim é a minha vida, é a sua vida. De imediato, Nabote ali, ele não disse ao rei, Senhor, eu vou pensar. Não, de imediato ele disse, não, a minha vinha eu não vendo, eu não troco e eu não dou. E assim tem que ser eu e você. Aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos, a vinha que o Senhor colocou nas tuas mãos, você não pode trocar, você não pode vender. E a vinha na qual eu venho falar esta noite é a sua família, é os frutos que o Senhor entregou na tua mão, é o teu casamento, é os teus filhos. A vinha que o Senhor entregou nas tuas mãos são os teus talentos, aleluia, porque o Senhor vai requerer os talentos da qual o Senhor te entregou, aleluia. Então, meus irmãos, muitas das vezes a gente reclama da nossa casa, muitas das vezes a gente reclama dos filhos, reclama do marido, aleluia, mas tem um Acabe olhando para o que você tem um Acabe olhando para o que eu tenho, aleluia. Então é necessário que nós possamos ter vigilância, então somente agradecer a Deus por tudo que o Senhor nos deu, porque se o Senhor entregou na sua mão é porque Ele confiou, aleluia, e você não pode abrir mão, você tem que olhar para trás e ver, Senhor, o quanto eu lutei, o quanto eu olhei, porque muitas das vezes, irmãos, a bênção está tão perto de chegar, e Satanás vai lá e coloca ali no seu ouvido, não vale a pena, desiste, abre mão, deixa pra lá. E aí, meus irmãos, aonde a gente perde a bênção e cai na cilada de Satanás, mas nós possamos pegar, por exemplo, de Nabote, que ali não era valor, aleluia, em dinheiro, mas havia ali um valor sentimental para ele, aleluia, porque, meus irmãos, a nossa casa, o Senhor nos confiou. Muitas vezes, meus irmãos, pode ter um drogado ali na nossa família, uma pessoa ali que muitos pensam que não tem mais jeito, mas para o Senhor tem jeito. Se Ele colocou na sua vida, é porque Ele confiou de que através da sua vida vai haver libertação na sua casa, aleluia. Esses dias a minha irmã me mandou mensagem, minha irmã mais velha, me dizendo que me amava muito. Eu até pensei, meu Deus do céu, acho que ela tá bêbada, mas não estava não. E aí, meus irmãos, a gente olha e acha que não tem mais jeito, mas está debaixo da oração. Eu creio que um dia o Senhor ele vai libertar. Assim como o Senhor fez na minha vida, Ele vai fazer na vida dos meus irmãos, Ele vai fazer na minha parentela, Ele vai fazer na tua casa, Ele vai fazer na vida do seu marido, Ele vai fazer na vida dos teus filhos, porque o nosso Deus, Ele é fiel para fazer, e Ele zela da tua palavra, e Ele cumpre aquilo na qual Ele prometeu na minha e na tua vida, aleluia. E a palavra, meus irmãos, vai nos dizer que ali Acabe, ele fica com muita raiva de Nabote, e ele volta para o palácio e ele vai se deitar, e quando ele se deita ali, que ele se vira, a mulher dele, Jezabel, chega nele e pergunta o que é que você está triste desse jeito, o porquê que você não come pão, o porquê que você não bebe água. E aí ele vai começar a falar para Jezabel. Eu fui até Nabote e perguntei se ele não queria me vender a vinha para que eu fosse transformar ela em horta. E ele me disse, Jezabel, que ele não vende, que ele não troca e que ele não me dá. Aleluia. E aí Jezabel